Passado Saul, Davi e seus valentes ficaram honrados e famosos por Deus. Vamos então ler 1 Crônicas 12, 32. Vamos então ler. E dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer sempre. 200 de seus chefes e todos seus irmãos estavam sempre sobre as ordens de Davi. Na Bíblia, João Ferreira de Almeida diz: todos seguiam a palavra, ou a sua palavra. Na Bíblia Monfate nós anotamos: todos esses filhos de Isacar, eles estavam sempre sujeitos às ordenanças que Davi falava. Então podeis assentar e as palmas para louvar e bendizer ao santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, um dos grandes princípios, portanto, que havia em Davi e em seus valentes, é esse princípio também que vamos falar. Já falamos da humildade que havia neles, do espírito de sacrifício, de ter a mesma visão de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, para Deus ser louvado. E esse princípio que vamos falar hoje chama a disposição da disciplina, que os filhos de Isacar tinham, e eles admiravam a Davi pela posição que eles tinham. O que eles faziam? Por exemplo, Davi dava uma ordem. Antes de terminar a última frase, eles já estavam obedecendo. Fosse de madrugada, seja fazendo frio, chovendo, calor, eles eram disciplinados, obedientes às ordens dadas. Poderia ser o que for, que eles poderiam parar qualquer coisa, até a alimentação, até o sono, o descanso, para responder ao que Davi falava. Talvez Davi queria até para outro dia, mas ele já fazia o mais rápido possível. Há uma disposição muito grande deles de obediência e de determinação de cumprir a palavra. E eles eram dessa forma. E veja bem que por causa disto, Deus deu para eles uma unção que nem todos os soldados de Israel tinham. E ajudava muito Davi. O que ocorreu com eles? Então Davi dava uma ordem. Davi dava uma ordenança na ordem de Deus sobre Israel, sobre o exército, naquilo que Deus falava. Então os filhos de Isacar e todos que compunham aquela família que pertencia ao exército de Davi, prontamente eles já obedeciam o que era determinado. Aí sabe que veio sobre eles, então veio uma unção muito especial. Qual? Que tudo que Israel ia fazer, primeiro Davi consultava esses soldados, porque Deus deu a ele capacidade a eles, se era para atacar naquele dia, se era para ficar em silêncio, se era para esperar a batalha, se era para até esconder do inimigo. Eles receberam uma estratégia muito grande de Deus. Isso nós precisamos muito, porque muitas vezes tem um problema na família, no emprego, na empresa, e muitas vezes as pessoas ficam aí aprendendo só chavões. Por exemplo, se você ficar ouvindo muito programa no rádio, na TV de muitas igrejas, você vai perceber que muitas vezes começa a repetição de chavões. Não é só você clamar o sangue de Jesus, não, você fala, está amarrado, não, o sangue de Jesus tem poder, você chama chavões crentes. Mas nem sempre isso funciona. Não é só algo automático, aí eu vou expulsar o demônio desse meu vizinho, sai capeta, aí eu vou atacar esse meu esposo que ele está meio emburrado, e eu vou expulsar o capeta dele. Não é só fazer algo por fazer usando a fé que vai funcionar. Tem estratégias, e os filhos de Isacar, eles receberam de Deus o momento que poderiam atacar, o momento que poderiam saber as armas, se defender, fugir, podiam até fugir, ou seja, uma fuga estratégica para pegar o inimigo. Então Deus deu a eles esta unção. Então Davi não ia para a batalha por ir, eles consultavam os filhos de Isacar. E por quê? Porque esses homens, eles demonstraram sempre disciplina e obediência. Davi falava uma palavra, eles falavam, eis-me aqui, já estamos indo cumprir. Então não resmungavam, não demoravam e cumpriam de todo o coração. E isto tem sido uma dificuldade na igreja. Muitas vezes Deus fala algo
Deus dá uma ordem ao obreiro, aos membros. Temos tido uma certa dificuldade até com os que vão no segundo tempo para trazer aqui o seu dízimo, a sua oferta. E muitas das pessoas demoram e não fazem como está sendo pedido por Deus. Então isso aí mostra rebelião ou indisciplina, ou falta de disposição para a ordem que Deus está dando. Isto impede unção. E a unção que vem por disciplina é esta, de Deus dar estratégias de batalha, de como usar as armas, o momento do ataque, como que você vai falar com o parente, com o vizinho, como que você vai fazer até uma venda estratégica na sua empresa, como que você vai tratar até um funcionário. Você tem que ter esta unção, porque se você fazer tudo igual, não, tem que falar só assim, só clamar o sangue de Cristo, é só expulsar mesmo, mas nem toda estratégia é igual. Você pode notar que a maioria das igrejas só expulsa, em nome de Jesus, saia, amarro, e expulsa, uns até chama demônio, mas não existe só essas estratégias. Há situações que Deus se revelará, que você vai ficar até impressionado, para derrubar uma potestade, um principado, e levar uma pessoa a sair da miséria, da condenação, e sermos vitoriosos na batalha. Mas veja que o princípio que Deus usou para dar a eles esta unção, foi que eles mostraram obediência, disciplina. Ou seja, a disciplina ela está ligada à obediência. Você pode ler lá em 1 Coríntios 9, 25, que quando o apóstolo Paulo está na Grécia, ele prega em Corinto. Grécia é o berço das Olimpíadas. Olimpíadas vem da cidade de Olimpos, que é perto de Corinto. Então eles preparavam, pelos treinadores, o exercício corporal. Paulo notava aqueles homens correndo horas e horas por dia, se abstendo de alimentos, fazendo exercício para correr lá no estádio da Grécia, e só um ganhava o prêmio. E não era medalha, não. Eles ganhavam, era coroa de louros. Louro é uma planta. Era o único prêmio que eles ganhavam. E fama dentro do Império Grego. Mas não havia prêmio. Então Paulo declara, se o cristão fosse assim, disciplinado, dava uma ordem e cumpria, Deus levaria todos à vitória, às bênçãos. Mas dificilmente você está encontrando isso. Fala uma coisa, entra no ouvido, sai no outro. Não há disciplina, não abstém das coisas, não larga o pecado. Você já viu atleta tomar cerveja, pinga? Ele vai dar 2 passos, vai cair bêbado, vai ser expulso até das Olimpíadas por usar droga ilícita. Então tem muitas coisas que o cristão está fazendo, está envolvendo, e isso é falta de disciplina, de sujeição ao Espírito Santo e de obediência. Como que vai receber estratégia de Deus para vencer demônio? Não vai. O capeta vai passar em cima de você igual um rolo compressor, não vai sobrar nem os ossinhos. E aí derrota a fé do cristão. Então não brinque com a batalha espiritual. Davi com seus valentes tiveram vitória, não era por causa de número de soldados, era porque a maioria era tudo fiel, de sacrifício, dedicados, determinados. Aí a unção vinha. A unção não vem só porque vem. A unção, ela vem no momento que nós vamos cumprindo a palavra de Deus. Então os filhos de Zacá, eles vieram já de uma família muito temente a Deus. Eles já eram pessoas que criam no Deus de Israel. Então eles tinham a compreensão. Por quê? Porque se você ler lá no livro de Provérbios, fala muito da referência de Zacá. Provérbio 23, 33, fala: discipline o seu filho que ele não vai para o inferno. Então aqueles jovens, eles já cresceram debaixo da disciplina, mesmo que apanharam com vara do pai, da mãe, mas ficaram, quando adultos, todos obedientes, todos fiéis. A disciplina, ela tem que ser dada desde criança, para já crescer na graça de Deus. Mas quando já está adulto, é bom você levar as varadas nas costas também, uma chibatada, para aprender, porque a carne não presta, é porta de entrada para demônio. Mas você pode falar: Senhor, eu quero então me disciplinar, quero ser um atleta de Cristo, não vou beber, fumar, mentir, falatório, sensualidade, engano, murmuração, eu vou obedecer o que pede. Mandou jejuar, eis-me aqui, sou o primeiro. Mandou consagrar, estou aqui. Mandou para vigília, estou o primeiro a chegar, nem abriu igreja, estou aqui, o último a sair. Mas dificilmente você encontra uma disposição de obediência, de disciplina
no meio do povo de Deus, com raras exceções, que você seja uma delas. Mas com certeza hoje isso pode mudar. Se você declarar: Senhor, eu quero realmente me disciplinar pelo teu Espírito, Senhor. Eu quero me sujeitar. Deu a palavra, eis-me aqui. Ah, não vou fazer isso, não, isso eu não posso. Vai conversar com um maratonista para você ver o treinador dele. Ele vai falar: hoje você vai comer só esse tanto de caloria. E você vai correr 10 quilômetros, porque lá no final do ano vai ter a maratona 42 quilômetros. Se você não treinar, você não vai nem obter tempo e não vai classificar. E eles fazem de tudo, se abstêm da família, se abstêm de sexo, se abstêm de bebida, se abstêm de tantos prazeres, e são mundanos. E muitas vezes o crente que tem a verdade está pior que o mundo, muitas vezes, por faltar disciplina, por faltar determinação e agradar a Deus. E veja que os valentes de Davi, a tribo de Isacar, eles tinham esse exemplo. Eles eram pegos de exemplo para todos os soldados. Davi falava: veja a tribo de Isacar, veja a fidelidade, a disciplina. Antes de eu terminar de falar, já estão cumprindo, e obediente. E Deus deu para eles então esta unção. Volte lá para você ver. Deus deu a eles como discernir os tempos. O que é discernir os tempos? Deus falava: meus servos, hoje não é bom para a batalha. Hoje vocês vão por esse caminho. Hoje vocês vão ficar quietos. É só um exemplo que estamos dando. Então muitas vezes precisamos disso para fazer negócio, para ganhar a alma, para falar para o vizinho do evangelho, para atacar uma pessoa que está com demônio. Então não é só usar jargões evangélicos que vai adiantar. É necessário ter a unção de Deus. Então você pode falar: Espírito Santo,